Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lanara e hoje eu vim contar para vocês como está sendo a nossa experiência com a higiene natural. Já peço para você se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com as suas amigas que estão à procura desse assunto ou como uma dica, na verdade, uma super dica. Bom, vamos lá então. Eu sou mãe de 5 filhos, né? Então eu aprendi várias coisas no decorrer aí dessa jornada e eu sempre tô aprendendo cada dia mais com eles. Eles aqui, eles lá em São Paulo. Então já fazem 8 anos que eu sou mãe. Nesses 8 anos eu aprendi muitas dicas, assim, muitas técnicas, muitas rotinas diferentes, situações diferentes que nós passamos. Então tenho uma grande bagagem. Fazem 8 anos, praticamente, que eu conheço a higiene natural. Quando meu filho completou 3 meses, o meu primeiro filho, o Akian, eu já estava estudando sobre isso, já tinha pesquisado várias coisas, mas eu não tinha ainda aquele impulso, sabe? Que toda mãe de primeira viagem fica meio assim com o pé atrás, né? Fica meio insegura, escuta muito, né, o que os outros falam. Eu já cheguei, graças a Deus, numa fase que eu já não escuto mais o que os outros falam, assim, os palpites, né, as desconsiderações. O que importa é se pra mim serve, se na minha rotina serve, se na minha família serve, né. Então, eu não conseguia colocar em prática. O segundo filho nem passou pela cabeça, porque a gente estava numa situação totalmente diferente, né? Eu havia me divorciado, eu estava na casa da minha mãe, então tinha todo aquele transtorno, assim, né? Tá ali, mas o clima ficava meio, né, pesado às vezes, então eu não conseguia ter essa desenvoltura, né? Ter essa calma para poder realizar a higiene natural. E eu ainda não conhecia muito também, né? Aí foi o terceiro filho, que é o Aqui é o Sol. A gente começou a praticar a higiene natural quando ele tinha aproximadamente 6 meses. Então ele estava na fase da introdução alimentar e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito gratificante. Porque assim, meus filhos, o Akia e o Eloar, eles moram em São Paulo. Com essa distância deles, e o Raquel, ele nasceu bem na pandemia, né? Quando deu assim a pandemia, eu não pude viajar, eu não pude visitar os meus filhos lá em São Paulo. Então eu focava em várias coisas que eu podia fazer com a Kel, para poder meio que a gente tentar suprir, né, aquela falta, não substituir, mas tentar não ficar pensando muito na falta, na saudade que eu tava dos meninos, né? Então eu tentei me focar nisso. Foi uma experiência muito legal, né? Então foi bem uma fase assim que tava eu e o meu marido, a gente pôde curtir bem, né? Assim, esses primeiros meses do Aqui ao Sol, né? O meu marido ele tinha saído do trabalho, ele estava recebendo seguro, a gente se mudou de casa, a gente teve toda assim uma renovação, né? E ele pôde curtir muito o Aqui ao Sol quando era pequenininho. Então, a gente foi parando de fazer, de ter essa prática com a Kiel, porque ele era muito pesado, ele foi crescendo, ele ficou muito pesado. E como a gente fazia? A gente colocava ele no vaso, segurando ele, né? Então era muito puxado. Só que naquela fase ali a gente nem se tocou que a gente podia pegar um pinico ou improvisar alguma forma ali para que ele pudesse, né, continuar fazendo a higiene natural. E a gente foi deixando. No fim, ele já desfraldou, né? Agora ele vai fazer 4 anos no começo do ano que vem. Então, tudo certo. O Luiz Antônio, que é o meu quarto filho, a gente teve assim um pós-parto muito difícil. Então nem passou pela minha cabeça. Talvez se eu tivesse praticado a higiene natural com ele, eu conseguiria ter dado a volta, sabe? Porque eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito abalada, surgiram várias situações. Então a gente nem pensou nisso, né? Agora,
chegamos a Alice Aurora, que é a nossa caçula, minha quinta filha. E agora a gente tá praticando. O que acontece? Eu fui lá, olhei o perfil, né, que tem. O nome do perfil é Bebê Sem Fralda, mas na verdade não é que a gente tire a fralda do bebê, né? Mas é essa rotina de higiene natural. Eu comecei a olhar de novo e eu falei, tá, acho que eu vou começar a fazer com a Alice Aurora. A Alice Aurora tem 1 mês, né? Então, tudo que a gente for pra colocar na rotina dela, eu, né, Lanara, eu falando de mim, das minhas experiências, acredito que é muito mais fácil começar com um bebezinho recém-nascido, com uma criança menorzinha. Porque aí, no decorrer da jornada, a gente vai se adaptando ao que precisa, vai aprendendo mais, vai praticando, porque nesse caminho surgem muitos erros, falhas, pressa, né? Às vezes a gente tem muita pressa das coisas. Então é bom começar com eles assim novinhos pra gente ter esse caminho, né? E uma coisa que eu aprendi muito e que eu tô colocando muito em prática agora, depois de quase 8 anos que eu conheço higiene natural, a ter paciência e sentir, sabe? O sentir. A higiene natural não é a fralda nunca ficar suja, mas é proporcionar para o bebê um momento que ele consiga fazer o cocô, fazer o xixi, eliminar os gases que tanto incomodam, né? De uma forma mais prática, funcional, que é o que todo ser humano faz, né? A posição que a gente utiliza para ir em banheiro, né? De uma forma rápida, né? Mas assim, sem cobrança, sem estar toda hora, porque assim, quando a gente começa, né, a pesquisar sobre algo, a introduzir algo na nossa vida, a gente fica muito ansiosa, né? E a gente fica assim, toda hora, será que tá certo? Será que é assim? E se não der? E se não for? Como é que será que faz? A gente nos enche de coisas, de questões, né? Isso é muito bom porque a gente vai pesquisando, a gente vai se informando, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Mas uma coisa que atrapalha muito em qualquer adaptação, em qualquer coisa que a gente for fazer com as crianças, é a gente não ter paciência e a gente não ter calma e não esperar o tempo, né? Cada filho é muito diferente um do outro. Então, uma coisa que serviu lá pro meu filho há 8 anos atrás, hoje já não serve nem pro mesmo filho e nem pros outros. Então, as coisas vão melhorando, né? E a gente também, graças a Deus, a gente vai se melhorando, a gente vai crescendo. Eu acredito que o pós-parto pesadão que eu tive do Luiz Antônio, que foi muito difícil e complicado para mim e para as crianças, fez com que a gente nos tornasse pessoas mais fortes e mais pacientes também. Porque foram, assim, muitas situações que a gente passou com ele, bem difíceis, né? Então isso me mostrou que eu preciso ter mais calma e paciência em todos os processos, porque é assim. A Alice Aurora, hoje faz 2 dias que a gente tá fazendo a higiene natural com ela. E assim, em 2 dias a gente já pode notar muita coisa diferente. E é muito legal observar isso, sabe? Poder curtir esse momento. Porque, assim, pra mim, eu acho que é isso que importa, né? A gente coloca as nossas nova rotina, mas a gente precisa curtir ela, né? A gente precisa vivenciar a rotina de uma forma bem legal, que a gente se sinta confortável. Se não tá confortável, eu acho que precisa equilibrar, sabe? Precisa mudar alguma coisa. Porque às vezes a gente é muito cético nas coisas, a gente coloca muito assim, não, eu vou ser totalmente natural, eu vou ser totalmente ecológico, eu vou ser totalmente sustentável, né? Eu não vou usar nada porque, assim, erguer uma bandeira única. Não dá pra fazer isso. Eu como mãe, e na minha experiência, eu sempre falo na minha experiência, né? Que eu penso, a gente precisa equilibrar. Porque tem momentos e tem vezes que a gente vai precisar de outras coisas, de outras táticas, de outras formas de fazer.
Por exemplo, o meu primeiro filho, acho que foi a única vez que aconteceu isso com todos eles, foi a única vez. Ele teve uma enorme domaçadura, né? Era assim, não sarava com nada. Eu usei todos os tipos de pomada que eu via na farmácia, desde as mais caras até as mais baratas. Eu usei tudo que era. Na época, ele usava fralda descartável. Gente, a gente trocou a marca da fralda, a gente usava de tudo. O que acontece? Nada funcionava. Até que a avó dele me disse uma marca de uma pomada que ela usou, né, há mais de 20 anos atrás e que super funcionou. Eu fui lá, comprei essa pomada e funcionou também pro meu filho. O nome dela é Dermodex. Perfeito. Nunca mais eu passei por essa situação de ter essas assaduras, né? Mas eu tive que optar pela pomada. Então, assim, não vamos colocar tudo, né? Assim, ser cético, sabe? Porque isso é que atrapalha, né? Quando eu tinha assim, os meus pensamentos só voltados para uma janela, eu não conseguia ver as outras janelas abertas, né? As outras possibilidades que eu podia ter, que eu podia estar utilizando com os meus filhos de uma forma mais prática, porque assim, eu trago para minha vida. Tem que ser prático, tem que ser fácil, tem que ser prático, né? A gente já tá numa rotina cheia de atividades para fazer, cheia de tarefas. A rotina de cuidado tem que ser algo prático e algo simples, de forma natural, como a gente consegue. Porque assim, eu estou em casa com a minha filha, tempo integral. Essa não é a mesma realidade de outras mães, né? Então, cada uma precisa ser adaptada à sua forma de vida também. Mas a higiene natural, ela tá trazendo, assim, muita clareza pra mim, sabe? E é muito legal, porque toda adaptação que a gente faz com as crianças, a gente faz com a gente. É como se a gente trabalhasse nós mesmas, trabalhasse a nossa criança anterior, a nossa criança interior, né? E é magnífico. Assim, eu consigo olhar para os olhinhos da minha filha muito mais vezes do que eu fazia antes de começar a higiene natural. Eu consigo sentir essa conexão que a gente tem da estereogestação, né? Que o bebê e a mãe têm por 3 meses aproximadamente após o parto. Que a gente ainda é uma, né? A gente ainda sente que é uma. Então eu sinto muito que as necessidades dela. Eu tenho muita sensibilidade também já. Então, eu tenho prática com as crianças, mas eu consigo notar que eu consigo sentir mais ela, sabe? Os sinais que ela dá, eu sei quando ela tá incomodada, sabe? Quando ela tem algo incomodando. E assim, a gente coloca na posição, a gente é muito rápido. Acredito que essa seja uma das grandes dúvidas das pessoas. Quanto tempo fica ali na posição para a criança fazer cocô e xixi? E se ela não fizer, o que eu faço, né? Na verdade, assim, a gente coloca ela lá na posição, é muito rápido, ela já faz. Ou ela faz xixi, ou ela faz cocô, ou ela solta os gases. Então, é muito rápido. E assim, é muito legal. Toda a família, né, tá nessa nova rotina, todo mundo tá envolvido, todo mundo tá fazendo um pouquinho, os meninos estão sempre acompanhando, o pai tá sempre fazendo o que, botando a mão na massa, porque ele faz a parte dele. Então é muito legal, é um aprendizado para todo mundo, né? Para todos nós aqui da família. Durante a noite também a gente faz, né? Normalmente é eu que faço. Então você veja assim, ela começa a reclamar, ela começa a ficar, sabe, não dorme, mas tá reclamando, é porque ela quer, né? Então eu vou lá, pego ela, com cuidado, coloco ela na posição, logo ela faz xixi, ou faz cocô, ou solta os gases, e em seguida ela dorme. E assim, o soninho vira uma coisa de outro mundo, cara. Ela dorme assim, sabe, numa leveza, numa tranquilidade, porque ela tá realmente relaxada, ela realmente tá dormindo bem, né? Quando a gente tá com gases é a pior coisa do mundo. E a posição deitada, então parece que a gente vai explodir. Imagina um bebezinho,
que não sabe nem o que tá sentindo, né? Não sabe que são gases. Mas tem sido muito bom. Assim, e hoje de manhã eu já pude perceber que ela já fez várias vezes, né? E assim, depende. Como ela é um bebê de 1 mês, ela faz mais vezes, né? Xixi, cocô. Porque ela mama muitas vezes também. Então, tá sendo ótimo. Eu tô adorando. Aqui em casa a gente tá gostando bastante. E a gente utiliza também, deixa eu mostrar pra vocês, as fraldinhas ecológicas, né? Agora até ela mudou os ajustes porque ela cresceu. Então a gente utiliza as fraldas ecológicas. Uma coisa maravilhosa que aconteceu. Ontem eu usei só 2 fraldas ecológicas nela. E assim, eu troco porque tem um pouquinho de xixi, sabe? Uma vez ou outra que escapou xixi. E tá ali, eu peguei e troquei a fralda, né? Então, assim, diminuiu muitíssimo as roupas pra lavar. Nossa, muito, né? Porque antes faz xixi passa o xixi ou o cocô, né? Normalmente com as fraldas ecológicas isso quase nunca acontece, né? Mas agora com a higiene natural, então praticamente não acontece. Ela utiliza quase que a mesma roupa o dia todo, porque não suja. O que mais suja na lista são os vômitos, né? Que ela vomita mais. Então é por isso que eu troco o parizinho dela. Mas a gente tá assim adorando essa rotina. Tá sendo muito bom. Eu tô gostando demais. Procuro levar assim com clareza, com leveza, né? Não fico pressionado toda hora, né? Será que ela vai resistir? Será que ela vai fazer cocô? Será que é agora? Não, eu vou sentindo mesmo, sabe? E isso é muito bom. É uma dica que eu deixo para as mães que desejam conhecer, né? Tudo é sempre válido, dependendo da sua rotina e para adaptar a sua família, aquilo que vai te servir bem. Tá bom, gente? Nos próximos vídeos eu vou compartilhando mais sobre isso, que eu acho que é muito importante, né? Mostrar na prática o que tá acontecendo. Vou deixar aí uns trechinhos da nossa primeira fase, né? Desses 2 dias de higiene natural, para vocês verem como é que tá funcionando. Tá bom, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós decidimos iniciar a higiene natural com a Alice Aurora. Essa é uma experiência muito legal, é muito gratificante e traz muitos benefícios para o bebê. E a gente já sente logo na primeira vez que já causa um alívio e um conforto tão grande para eles. Vale muito a pena você pesquisar e tentar ir na sua casa também.